Fala galera, Cão Pastor 01 na área. Hoje começamos uma nova missão aqui no MCP Podcast. A análise do clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E nesse primeiro episódio, vamos direto ao capítulo 1, aquele que já chega com um tapa na cara. Não critique, não condene, não se queixe. Prepare-se para histórias de guerra, psicologia e liderança. Porque a leitura é antiga, mas a lição é urgente. Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos livros de desenvolvimento pessoal assim mais influentes de todos os tempos. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Isso. E o material que a gente recebeu foca especificamente no primeiríssimo princípio do livro, aquele que serve de base para todo o resto. A missão aqui é desvendar essa técnica fundamental para lidar com pessoas. Exato. O capítulo já tem um título que é uma lição, né? Se quer tirar mel, não espante a colmeia. É uma ótima metáfora. É perfeita. A ideia central é que a crítica, na grande maioria das vezes, é fútil e perigosa. O Carnegie é muito direto. A primeira regra para influenciar alguém é parar de criticar, de condenar, de reclamar. O que parece bem contraintuitivo, né? Totalmente. Mas os exemplos que ele usa para provar o ponto dele são, assim, muito fortes. Vão do extremo ao nosso dia a dia. E é por aí que eu queria começar, porque o que mais me chocou ao ler foi justamente o ponto de partida dele. Ele não começa com, sei lá, uma briga de escritório. Não. Ele vai direto para a mente de alguns dos criminosos mais notórios da época. É uma escolha bem radical, não? Para provar um ponto sobre relações humanas. Mas é uma jogada de mestre, na verdade. Porque se a regra funciona nos casos mais extremos, ela provavelmente funciona para todo mundo. Faz sentido. Ele apresenta o Two Gun Crowley, um assassino que, encurralado pela polícia num tiroteio, escreveu uma carta. E o que ele dizia? Algo inacreditável pelo que eu li. Exato. Debaixo do meu casaco há um coração fatigado, mas bondoso. Um coração incapaz de fazer mal a qualquer pessoa. Isso vindo de um cara que matou um policial a sangue frio. É uma dissonância absurda. E não para por aí. O livro também fala do Al Capone, o inimigo público número 1. Ele não se via como um criminoso. Na cabeça dele, ele era um benfeitor. Ele dizia que passava a vida dando prazer às pessoas e só recebia insultos em troca. Ele realmente acreditava nisso. E aí tá o ponto crucial do Carnegie. Ele resume numa estatística, assim, informal, mas super poderosa. 99 em cada 100 vezes, o ser humano não se critica por nada. Por nada. Não importa o quão errado esteja. Todos nós, do Al Capone a qualquer um de nós, criamos uma lógica para justificar o que a gente faz. A crítica não funciona porque ela ataca o ego, o orgulho, sabe? E a pessoa vai para defensiva na hora. Imediatamente. A reação é se defender, se justificar e, lá no fundo, criar um ressentimento de quem criticou. É fascinante porque a gente vê isso funcionando em tempo real, hoje, o tempo todo, em redes sociais. Ninguém numa discussão online fala, nossa, você tem razão, eu estava errado. Nunca, nunca. Cada um se entrincheira na própria justificativa, né? É a mesma lógica do Crowley e do Capone, só que aplicada a um debate sobre política. Perfeito. A plataforma mudou, a natureza humana não. Carnegie até reforça isso com a psicologia, citando B.F. Skinner. O psicólogo comportamental. Isso! Skinner provou que o reforço positivo, a recompensa é muito, mas muito mais eficaz para o aprendizado do que a punição. A crítica não elimina o comportamento ruim, ela só faz a pessoa escondê-lo. Ou sentir raiva. Exato, acumular raiva. E tem uma citação de outro psicólogo, Hans Selye, que o livro traz e que eu achei brilhante. Com a mesma intensidade da sede que nós temos de aprovação, tememos a condenação. Essa é fantástica, bate fundo, né? A gente passa a vida inteira buscando aprovação e fugindo da condenação como se fosse uma ameaça física mesmo. Exato. O que nos leva a um exemplo mais pé no chão, fora do mundo do crime. A história do George B. Johnston, um coordenador de segurança.
O trabalho dele era garantir que os operários usassem capacete. Imagino que a primeira abordagem dele era a crítica direta. A mais direta possível. Se ele via alguém sem capacete, ele ia lá, citava o regulamento com autoridade e mandava a pessoa colocar. E o resultado? Eles colocavam, mas Colocavam. com uma atitude de ressentimento. E assim que ele virava as costas, tiravam o capacete de novo. A crítica dele gerou, assim, uma conformidade temporária, mas não uma mudança real. Falhou no objetivo principal. Totalmente. É interessante que essa lógica funciona tanto nos extremos, com criminosos, quanto no dia a dia. Mas e para quem está no poder? Um líder não precisa ser duro, ser crítico. O livro mostra que até Abraham Lincoln teve que aprender essa lição. Exato. Na juventude, ele criticava abertamente, escrevia cartas anônimas satirizando os oponentes, quase acabou num duelo por causa disso. Ele aprendeu com a experiência. E a história que ilustra isso é a da carta que ele escreveu, mas nunca enviou ao general Meade. Depois da Batalha de Gettysburg. Essa é uma das passagens mais fortes. É fantástica. Ok, vamos contextualizar. Gettysburg foi uma vitória crucial para a União, mas o exército de Robert E. Lee estava em retirada, encurralado por um rio. A vitória final parecia certa. E o Lincoln mandou telegrama, ordenou, quase implorou para que o Meade atacasse logo. E o Meade? E o Meade não atacou, hesitou. Convocou um conselho de guerra, protelou. No fim, as águas baixaram e o Lee escapou com o exército. O Lincoln deve ter ficado furioso. Absolutamente devastado. O texto descreve ele gritando para o filho: "Grande Deus, que significa isso?" Em seu desespero, ele sentou e escreveu uma carta duríssima para o Meade. Uma carta que era pura crítica. Tinha frases do tipo: "Não acredito que você compreenda a magnitude do infortúnio." Era uma censura que podia acabar com a carreira dele. Podia, mas o detalhe crucial é: ele nunca enviou. Nunca. E aí está a lição. Exatamente. O livro sugere que o Lincoln olhou pela janela e fez um exercício de empatia radical. Ele se colocou no lugar do Meade, pensou nas semanas de batalha, no cansaço, no trauma, Na pressão? na pressão monumental. Ele deve ter pensado: se eu estivesse lá, talvez eu também tivesse hesitado. Ele percebeu que a carta só aliviaria a frustração dele, mas criaria um ressentimento que destruiria a utilidade do Meade como líder. Uau! É um nível de autocontrole e inteligência gigantesco. Ele engoliu o próprio orgulho para preservar o general. Ele escolheu compreender em vez de condenar. A máxima dele passou a ser: não julgueis, se não quiserdes ser julgados. O que nos leva a outro ponto, né? O ressentimento que a crítica gera. Não é algo que passa rápido. De jeito nenhum. Pode durar décadas. O próprio Carnegie conta uma história pessoal sobre isso. Quando jovem, ele escreveu uma carta para um autor famoso, o Richard Harding Davis. E para parecer importante, ele pediu para a secretária botar uma nota... Ah, sim. Ditada, mas não lida. Essa mesma. Ele achou que ia aparecer um homem de negócios super ocupado. E o tiro saiu pela culatra. Totalmente. O Davis nem respondeu. Só devolveu a carta com uma anotação: a sua grosseria só não é maior que a sua própria falta de boas maneiras. Pesado. Carnegie admite que aquilo feriu profundamente. E o mais chocante, 10 anos depois, quando ele leu sobre a morte do Davis, a primeira coisa que veio à mente dele não foram os livros, foi a ofensa. O veneno do ressentimento ainda estava lá. Nossa. Isso mostra como uma crítica pequena pode envenenar uma memória para sempre. E agora vamos contrastar essa história com o exemplo talvez mais marcante do livro, o do piloto de testes Bob Hoover. Ah, essa história é incrível. É a personificação do princípio. Durante um show aéreo, um mecânico abasteceu o avião dele, um avião da Segunda Guerra, com combustível errado. Um erro que podia ter matado todo mundo. E quase matou. Os 2 motores pararam no ar. O Hoover, que era um piloto extraordinário, conseguiu planar e fazer um pouso de emergência, salvando a si mesmo e a mais 2 pessoas. A reação natural de qualquer um seria a fúria. Gritar, culpar, demitir o mecânico. Porque a nossa reação instintiva seria a oposta. Totalmente. E aí que tá a maestria. O Hoover viu um mecânico no chão, chorando, devastado pelo erro. Ele sabia que o cara já estava se punindo mais do que qualquer crítica faria.
Então, em vez de condenar, O que ele fez? ele passou o braço em volta dos ombros do mecânico e disse: para provar que eu tenho certeza que você jamais vai fazer isso de novo, quero que você amanhã abasteça o meu F-51. Cara, isso é de outro nível, porque não é só sobre não criticar. É ir na direção oposta e reforçar a confiança de alguém no momento de maior vulnerabilidade. Exatamente. Ele não só evitou o conflito, ele reconstruiu a autoconfiança daquele homem. Ele entendeu que o objetivo era garantir que o erro nunca mais acontecesse. A crítica teria destruído o mecânico. A atitude dele salvou uma carreira. E o capítulo leva esse princípio para o lugar onde talvez seja mais difícil de aplicar: dentro de casa. Sim, ele encerra com uma citação de um texto clássico, O Pai Perdoa. É um monólogo de um pai que, tarde da noite, entra no quarto do filho pequeno e sente um remorso avassalador. E ele começa a listar o que fez durante o dia. Reclamou que o filho não limpou os sapatos, que jogou as coisas no chão, cotovelos na mesa, uma lista sem fim de pequenas críticas. Exato. E ali, olhando para o filho dormindo, ele tem uma epifania. Ele percebe que estava medindo uma criança pelos padrões de um adulto, que estava esperando uma perfeição que nem ele mesmo tem. É. E a conclusão dele é devastadora. O hábito de ficar achando erros, de fazer reprimendas, era dessa maneira que eu o vinha recompensando por ser uma criança. Essa parte final é um soco no estômago, porque é muito fácil se ver nesse pai. A gente entra nesse piloto automático de corrigir quem a gente ama, achando que está ajudando. Que está educando. Isso. E, na verdade, a gente está só colecionando pequenos ressentimentos e ferindo o orgulho delas dia após dia. E essa é a grande lição que amarra tudo. Ao lidar com pessoas, seja um criminoso, um funcionário, um general ou o nosso filho, a gente não está lidando com criaturas de lógica. Não mesmo. A gente está lidando com criaturas emotivas, movidas por orgulho e por vaidade. A crítica, por mais lógica que pareça para nós, ignora essa realidade. Então, o primeiro passo para influenciar pessoas, segundo Carnegie, é paradoxal. É um ato de contenção. Não é sobre o que fazer, mas sobre o que não fazer. Exatamente. Não criticar, não condenar, não se queixar. É uma mudança de mentalidade. É, porque em vez de condenar, a gente deveria tentar compreender, tentar descobrir por que as pessoas fazem o que fazem. Essa atitude gera simpatia, tolerância, ferramentas muito mais poderosas do que a crítica. Qualquer um pode criticar, mas é preciso caráter e autocontrole para compreender e perdoar. Uma mudança de perspectiva que pode transformar completamente as nossas interações. Com certeza. E isso nos deixa com uma reflexão final do livro atribuído ao Dr. Samuel Johnson, que resume tudo isso. Fica a pergunta para se pensar. Se o próprio Deus, Senhor, não se propõe a julgar o homem até o final de seus dias, por que nós o faríamos?